isolar o vocativo. O que é vocativo, primeiramente? É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Olha como fica simples no exemplo. Eduardo, vírgula, traga meus documentos até aqui. Entendeu? Eu chamei o Eduardo, então vamos de novo? Eduardo, traga meus documentos até aqui. Vocativo, então, coloca aí uma vírgula para ele. Dica 2. Para isolar o aposto explicativo. O que é o aposto? O aposto serve para explicar ou especificar um termo. Olha como fica fácil com exemplo. Salvador, vírgula, a primeira capital do Brasil, vírgula, foi uma das sedes da Copa de 2014. Deu para entender que o termo entre vírgulas é o aposto e está explicando o que é Salvador? Então vamos de novo. Salvador, vírgula, a primeira capital do Brasil, vírgula, foi uma das sedes da Copa de 2014. Então eu expliquei que Salvador é a primeira capital do Brasil. Bem simples, né? Então vejamos a próxima dica. Dica 3. Enumeração de mais de 2 elementos. Lembrando que eu coloquei o número aqui, 1, 2 e 3 entre parênteses, somente para exemplificar no texto mesmo você não vai colocar e você não vai ver esses parênteses aqui, número 1, 2, 3. Só para você entender que aqui temos 3 elementos. Então vejamos o exemplo. O processo seletivo é composto por teste online, vírgula, dinâmica de grupo e entrevista. Então você viu que nós tivemos que separar por vírgula os elementos. Primeiro elemento, teste online, uma vírgula nele. Segundo elemento, dinâmica de grupo. Terceiro elemento, entrevista. Entre o segundo e o terceiro elemento, nós não colocamos vírgula porque tem aí o I. E no final, você vai ver a letra E, né? A gente fala I, né? I dinâmica, mas é a letra E. Você verá quando colocar vírgula antes da letra E. No final deste vídeo eu também explico sobre isso. É uma dúvida bem recorrente nas pessoas. Então, enumeração de elementos, você coloca vírgula. Bem explicado? Ok? Então vamos aí para o próxima dica. Dica número 4. Para marcar a supressão do verbo em uma oração. Gente, o que é supressão de verbo? Calma. Olha aqui o exemplo. Eu fiz faculdade de administração. Ela de economia. Então veja, eu fiz faculdade de administração, ela de economia. Nesse ela não poderia ser também eu fiz faculdade de administração, ela fez de economia? Então esse ela fez é o verbo suprimido. Ao invés de colocar ela fez de economia, ela de economia. Dá para entender aí que ela de economia é ela fez de economia. Não precisa repetir novamente aí o verbo. Então, na supressão do verbo em uma oração, você coloca vírgula também. Dica número 5, vejamos. Para separar orações que não apresentam conjunções que as interliguem. Então, olha, conjunção, só para relembrar, é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Lembrou? Então, vejamos aqui. Decidiu fazer um curso de MBA fora do país. Pesquisou, encontrou o mais adequado para a sua carreira, fez a prova de seleção, foi aprovado. Então, como seria se a gente pudesse colocar alguma conjunção? Vamos ver aqui. Em alguns lugares eu continuarei com a vírgula e outros lugares poderemos colocar a conjunção. Vejamos. Decidiu fazer um curso fora do país. Pesquisou. Vamos deixar entre vírgulas. Encontrou o mais adequado para a sua carreira e fez a prova de seleção. Você viu? Então aqui eu tirei a vírgula entre carreira e fez e coloquei aí uma conjunção e ligando um termo ao outro. Então esse i que eu liguei agora foi o mesmo que eu retirei e coloquei vírgula. É para você entender como que é aí para separar orações que não apresentam conjunções. Ok? Dica número 6.
para isolar certas expressões exemplificativas com formação e conjunções. Então vejamos algumas aqui, ó. Além disso, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, aliás, ou melhor, ou antes, com efeito, a meu ver, por assim dizer, por outra, entretanto, no entanto, por isso, logo, e etc. Aqui não é etc, né? E são outras também, que são essas não são as únicas que existem. Então vejamos. O governador, ou melhor, entre vírgulas, excelentíssimo senhor governador, dará aumento de 20% à classe policial. Então você viu que eu coloquei o melhor aqui? O governador, ou melhor, excelentíssimo senhor governador, dará aumento de 20% à classe policial. Então, para isolar aí certas expressões. Vejamos a dica número 7. Antes de conjunções, mas, porém, pois, embora, contudo, todavia, portanto, logo, e também existem outras conjunções. Eu coloquei aqui as mais utilizadas. Exemplo. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, vírgula, mas será preciso para fazer uma boa prova. Aqui o mas também tem uma ideia de, né? Ó, sei que você não gosta, mas será preciso para fazer uma boa prova. Você não gosta disso, mas é preciso fazer isso para que você tenha aí uma ótima nota na sua prova. E leve esse exemplo para a sua vida também, tá? Mesmo em feriado, é sim dia de estudar. Dica 8. Antes de locuções adversativas, como e sim e não. Entretanto, atenção, não se deve isolar essas locuções adversativas com vírgula. Usa-se somente uma, precedendo-as. Então veja. Exemplo 1. Ela comprou um DVD e não um CD. Ok? Ela não fez a tarefa de que foi incumbido, vírgula, e sim as que ela quis. Exemplo 9. Para separar datas, lugar, endereço, números. Começamos no exemplo, então, é uma data, geralmente usado em contrato CV, né? Belo Horizonte, vírgula, 15 de novembro de 2016. Então, aqui é uma data onde separamos aí com vírgula. E exemplo 2, temos o endereço. Rua da Alegria, vírgula, número 30. Então, bem simples aí para separar datas, lugar, endereço, números. Última dica, dica número 10, e uma das mais esperadas aí. Antes da letra E, quando as orações apresentam sujeitos diferentes ou quando a letra E se repetir. Vejamos aí o exemplo 1. Fez-se o céu e a terra e o mar. Então repetimos o I, colocamos aí vírgula, ok? Ou então exemplo 2. João escreveu uma carta e José arrumou a cama. Por que aqui é diferente? Porque o João, quem escreveu a carta? O João. Quem que arrumou a cama? O José. São sujeitos diferentes aqui. Você viu? Que o João faz uma coisa e o José faz outra. O João escreveu uma carta e o José arrumou a cama. Espero